Assista agora Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e Inventos, Viagens e Turismo. E IP, Casa da Construção. Olá, bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji, estou acompanhado dos meus queridos companheiros de batalha espiritual, de ministério, pastores Edson de Faria e Silvio Oliveira. Como é que estão os irmãos? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Mais uma vez estamos juntos, né? Pastor Kenji, pastor Silvio e você nos assistindo. Esperamos que você tenha algo a aprender, que nós estamos aprendendo também. Que Deus os abençoe. Amém. Muito bem, pastor Kenji, pastor Edson de Faria. Muito bom estar aqui novamente, principalmente para estudarmos e passarmos para você que nos acompanha algo da palavra de Deus que causa muita curiosidade, né? Apocalipse, né, pastor Edson? Já estamos há um bom tempo conversando, batendo um papo sobre Apocalipse, sobre escatologia. E você pode participar do nosso programa. Se você tiver alguma dúvida, mande a sua dúvida através do canal da Vox TV Oficial. E se conseguirmos responder, né, pastor? O pastor Edson é o único especialista em Apocalipse aqui dentre nós três. Então ele vai responder a sua pergunta, ok? Quero agradecer também o carinho da sua audiência. Espero que você tenha aproveitado muito bem todos esses encontros que temos realizado até o momento. E paramos, né, pastor, no tema das bem-aventuranças do Apocalipse. E é aquele momento em que você, o nosso querido amigo, amiga, pode estar perdendo medo. De tratar sobre Apocalipse. Né? É verdade. Até mesmo bem-aventuranças, né? Exatamente. Sermos felizes, né? Exato. Quem diz que não tem felicidade em Apocalipse? Porque o pessoal fala, não, é só fim do mundo, é só monstro que aparece. Okay, né? Não, tem bem-aventurança. E a palavra indica que é muito mais que feliz. Muito mais que feliz. Não é? Bem-aventurança. Agora são 7 bem-aventuranças. São 7 bem-aventuranças. Dá para relembrar para a gente, pastor? Na semana passada, nós conversamos sobre o Apocalipse 1:3, né? Uhum. Que fala sobre bem-aventurados os que leem, ouvem e guardam a palavra, né? Uhum. Então isso realmente é uma bem-aventurança que nós temos, né? Uhum. E a palavra de Deus mesmo diz isso, né? Uhum. Que nós temos que ouvir. E quando fala em guardar, não é somente guardar, mas se guardar significa praticar também. Sim, né? Uhum. Estamos expondo, praticando aquilo que aprendemos. Uhum. Né? O segundo tema que foi na ocasião passada é bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Não só aqueles que já passaram pelas tribulações no passado, mas aqueles que ainda vão passar quando tiver a grande tribulação. Certo. Né? E não só aqueles, mas quantas pessoas estão sofrendo hoje, né, por causa do Evangelho. Exato. Né? E são bem-aventurados. E são bem-aventurados. Né? São bem-aventurados. Aliás, no próprio Jesus falou isto, né? Bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor. Né? E parece uma contradição, né? Falando como bem-aventurados que morrem. Pois né? Né? Porque eles estão herdando aquela promessa que foi dada. Perfeito. Né? Que cada um de nós teremos. Né? Não só os que passaram pela tribulação, mas aqueles que naturalmente também estão morrendo. Todos eles têm a mesma, em Cristo. Em Cristo. Né? Tem a mesma profecia de estar com Ele. Amém. Né? E a terceira? A terceira. São 7, né? São 7. Qual é a terceira? A terceira é os bem-aventurados, aqueles que vigiam e guardam as suas vestes. Né? Está em Apocalipse 16, capítulo 15. Vigiam e guardam as suas vestes. Nós vamos ter roupas nos céus? Brancas, né? E pode até, em algum caso,
especialmente daqueles que passaram pela tribulação, salpicados do sangue de Cristo. Tá. Mas eu acho que esse salpicado do sangue de Cristo vai deixar a roupa mais alva do que se tivesse sido lavado com qualquer sabão em pó que nós conhecemos. Com certeza. Agora, essa bem-aventurança, pastor, que diz respeito a guardar, a vigiar e guardar suas vestes, aqui, né? Aqui. Até a volta dele. Até a volta. Nós temos um exemplo bem colocado lá em Mateus, né? Na parábola das 10 virgens, né? Aquelas que estavam atentas e aquelas que dormiram, né? Que dormiram no ponto. não colocaram o óleo na lâmpada delas, né? E depois vieram reclamar. Né? Então, eu entendo porque no comecinho desse versículo diz assim: eis que venho como veio o ladrão. Entendi. Eu entendo que é um alerta que está sendo dado para que as pessoas tenham a bem-aventurança. Né? Porque nós não sabemos quando ele vai voltar. Então, aí a gente encontra a questão da vigilância. Da vigilância, né? Vigiem, né? Exatamente. Então vai ser mais do que feliz aquele que vigia. Exatamente. E eu entendo que esse parágrafo que está aqui, eis que venho como vem o ladrão, é um alerta que está sendo dado. Você não espera que você vai ser assaltado. O ladrão não avisa, né? Amanhã eu vou assaltar você. Fica esperando que amanhã eu vou, né? Então é algo que realmente chama a atenção, né? Tanto no caso de vigiar, quanto no caso de você cuidar das vestes. Cuidar, guardar as vestes. Eu entendo que aqueles que vivem cuidadosamente, né? Que a piedade, ou seja, o amor de Deus colocado, eles serão pessoas que serão verdadeiramente felizes. Né? Então, piedosos não só no caso de você dar alguma coisa para alguém, né? Mas piedosos de você estar colocando o evangelho para aquelas pessoas. Entendi. Porque antes de você dar algo para alguém, você tem que demonstrar o evangelho. Sim, né? sim. Então nós somos aqui como livros abertos. Né? Sim. E esse é um testemunho que temos que dar. Não adianta verdade. eu pregar de um púlpito, mas lá fora eu agir completamente diferente daquilo que estou. Por isso que tem essa referência às vestes, né? Porque as vestes são uma manifestação externa, né, da pessoa, né? Eu vejo aqueles que guardam as suas vestes são pessoas verdadeiramente felizes. Entendi. Né? Que dão um bom testemunho e sabem aquilo que está esperando por eles. Perfeito. Né? Que é justamente o que diz aqui. E quando eles falam que guardam as suas vestes puras, eles guardam as suas vestes incontaminadas. Nós vivemos no mundo, que é um mundo perverso, todo contaminado, mas nós temos de viver neste mundo não nos misturando com ele. Sim, né? sim. E isto nós temos a nossa armadura, que é dada por Deus. Né? Amém. Então nós temos que tomar um cuidado realmente muito grande, sim. Porque vivemos num mundo totalmente destrambelhado. É verdade. Né? Mas nós temos que não trazer esse mundo para nós, e sim nós levarmos a nossa felicidade para esse mundo. Verdade. Se eles quiserem aceitar, nós estaremos livres da nossa... A responsabilidade de nós pregarmos. Se a pessoa aceitar, é coisa... É o Espírito Santo que vai agir. Convencer. Né? Não é para eu pregar então, que eu vou salvar alguém. Tá Sim, é o Espírito Santo que vai atuar. Tá e eu entendo que isto realmente é que vai permitir que nós não sejamos envergonhados. Sim, sim. Quando numa tribulação ou quando ele mesmo nos chamar. Tá certo. Pastor Silvio, vigiar indica uma urgência, né, do evangelho, da evangelização, porque se a gente não sabe quando é que virá ou voltará o nosso Redentor, sim, a gente tem que estar esperto toda hora, não é isso? Com certeza, pastor. Eu faço até uma analogia desse vigiar com relação à santificação, à consagração, porque se falando da palavra de Deus, se falando na questão das vestes espirituais, até estava fiz uma analogia também de Isaías 61, que foi o rolo que foi dado para Jesus ler no templo, e ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes,
a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhe se dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Aqui já fala de uma referência de vestes de louvor, eu imagino que sejam um revestimento, essas vestes, que não vai ter como esconder, né? Vai ser tão reluzente, eu acredito, por isso que o pastor Edson mencionou que vestes brancas, né? Porque não tem como esconder, então vai ser bem reluzente, eu imagino, que vai revelar realmente os servos, né? As servas do Senhor. Então nós precisamos ter essa noção que precisamos pregar o Evangelho. Precisamos pregar, tanto que em Apocalipse, no último versículo, diz, né, que aquele que está limpo, limpe-se mais ainda, aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Ou seja, que não tem como, existe meio termo no sentido, né, com relação a vigiar. Quando o texto diz, eu faço essa pergunta, pastor, porque o pastor é da nossa área de evangelização. Sim. A gente sabe que há pessoas que dizem, não, agora não, deixa eu aproveitar mais a vida, né? Eu tenho muita coisa ainda para fazer, depois eu entrego minha vida a Jesus, depois eu me batizo. A esses, o que o irmão fala? Para falar a verdade, pastor, eu imagino que esses pensamentos, até eu mesmo, né, nós, na nossa ignorância, porque a palavra ignorante quer dizer falta de entendimento. Quando nós não entendemos algo, nós mesmos temos medo. Até na psicologia diz que quando nós temos medo daquilo que nós não conhecemos. Ou seja, quando se fala de Apocalipse, então gera um medo. Mas quando você começa a estudar, traz uma satisfação. É isso que está acontecendo conosco agora. O medo está sendo tirado e está trazendo uma satisfação do resultado daquilo que nós podemos fazer no reino de Deus. Fazer com que a pessoa conheça a palavra de Deus, para que entenda, né? E tenha um direcionamento da própria vida, porque muitas vezes nessa vida nós sofremos, não sabemos por quê. Jesus disse que não seria fácil, que nós teríamos que... Muita aflição. Teríamos aflições, mas teríamos que ter bom ânimo ou coragem. Então muitas vezes falta coragem, sabe? Falta um bom ânimo para poder estudar a palavra, para poder lutar, para poder batalhar, e se santificar, e vigiar, e consagrar, para que as nossas vestes espirituais, no sentido de louvor, vestes de louvor, ou seja, a pessoa que está revestida, né, pastor, de louvor, adoração. É um bom testemunho. Um bom testemunho. Muito bem. Pastor, buscai a Deus enquanto se pode achar. Isso aí, o saudoso irmão João Machado, ele dizia assim, a respeito desse versículo, ele dizia assim, buscai a Deus enquanto se pode achar, porque pode haver um tempo que ele pode não ser achado. Mas se a gente olhar em Apocalipse, vai perceber isso, especialmente nas taças, né? É verdade. Que realmente é algo que a gente, quando Deus vai dizer, olha, cansei. Acabou. Agora o prazo acabou. Esse estudo é uma preparação, né? Sim, na questão do vigiar, é uma preparação. É um alerta. É um alerta que Jesus mesmo diz, vigiai e orai, para não cair nas tentações. E aquilo que o pastor Silvio colocou, eu também separei aqui uma frase, que a verdadeira felicidade está na santidade, na pureza e na vida de vigilância e santidade. Então, você tem que vigiar, e vigiando você vai cuidar também da sua santidade. Sim, né? Vai conhecer o verdadeiro sentido da vida. O verdadeiro sentido que a vida tem, né? E bem claro agora, que a divisão de água, né? Só os santos são verdadeiramente bem-aventurados e felizes. Santos no sentido de salvos. Salvos, separados por Deus e para Deus. Muito bem. Pastor, e a quarta bem-aventurança? A quarta bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Nós vamos ter uma outra ceia. Então, uma ceia, essa ceia, ela não, eu fico às vezes pensando na maravilha que deve ser, né? Acho que nós não temos palavras para estar externando como vai ser essa ceia, né? Então é um banquete, e quando eu falo das bodas do Cordeiro, é um casamento. É um casamento. Banquete no casamento. No casamento, e assim, do Cordeiro. Estrondoso, né? Que eu não vejo, e vem à minha mente aquele texto que diz, bem-vindo, bem-vindo, amados do meu Pai, né? Tem qualquer coisa nesse sentido, né? Sim. É a hora que ele vai dizer, entra no gozo
do teu Senhor, né? Aí dá pra gente ter uma boa ideia dessa bem-aventurança, porque é uma Nossa, festa, é uma um festa, banquete, é um casamento. E o casamento de quem com quem, pastor? Nesse... Cristo com a sua igreja. Ah. Né? E essa igreja, nós estamos envolvidos nela. Sim, né? somos a igreja. Nós somos parte do corpo de Cristo, que é a igreja dele. Né? E inclusive tem um hino que eu amo demais, gosto demais, que diz que Jesus só está esperando o Pai dizer: vai buscar aqueles que eu lhe dei. Né? É assim, um texto que uma estrofe do hino que para mim chama muito a atenção. Que pode acontecer a qualquer momento. Que pode acontecer a qualquer momento. Pastor, agora, imagine, pastor, nós temos pessoas salvas, escolhidas pelo Senhor, desde o início da história da Terra, do planeta. Né? Uhum. Eu não sei quando Jesus vai voltar. Vai caber toda essa gente aí nesse banquete? Vai caber. Né? E mesmo porque alguém pode falar: puxa, mas como é que vai caber se não serão espíritos, né? Serão corpos. Né? Tem esse detalhe, também. Também. Se fosse até espírito, cabe numa garrafinha, exatamente. cabe numa ampola e tal, né? Mas serão corpos glorificados. Né? Então tem espaço sim, porque Jesus em João fala que foi preparar lugar. Né? Se não fosse assim, ele não teria dito. Isso é uma festança enorme. Enorme. Melhor do que aqueles depois da nossa reunião. Aliás, você que nos acompanha com o carinho da sua audiência, você está convidado. Nós temos todas as segundas-feiras nosso culto de oração. Né? E aí no final, começa às 20 horas, hoje 15 minutos antes, né? Exato. Mas 20 horas, com previsão de término às 21, e temos ali um cafezinho. Um cafezinho covarde, né? Acompanhado com algumas coisas. É uma né? festa, pastor. É uma festa, né? É uma festa. Você está convidado a participar do nosso culto de oração, bem como dos outros cultos que temos. Às quartas-feiras, às 20 horas, o nosso estudo bíblico, domingo, às 10 da manhã e às 18h30. E também temos a escola bíblica dominical, onde temos o pastor Edson como professor também, ok? Voltando então. Sim. Então, pastor, é uma ceia, é um banquete. É uma ceia, que uma a gente festa. vai comer? É uma festa. Aí que tá. O que a gente vai comer nessa festa? Eu tenho a impressão que o prato chave dessa festa é a presença de Jesus Cristo. Amém. É a voz de Jesus Cristo, né? Que nós estamos lá para louvá-lo. Sim. Nós vamos ter muito trabalho lá. Né? Sim. Diz que nós vamos ficar sem fazer nada. Mentira. Não, nós teremos eu que não canto em louvor, nós estaremos louvando. Acho que todos lá farão parte de um grande coral. Né? Agora, tem algumas indicações, eu fico às vezes imaginando, quando Jesus está na ceia, na instituição da ceia, e ele se despede, ele diz assim: olha, não beberei de novo da vide até que eu volte. Quer dizer que na grande ceia, pelo menos o vinho vai ter. Pelo menos o suco da uva nós vamos ter lá, né? Mas eu honestamente não me recordo assim de algum texto que nós possamos falar. A gente está viajando, aqui a gente está viajando. De algum alimento em si, né? Peixe, por exemplo. O pastor já comentou sobre isso. Sobre o peixe. Exatamente, pode ser. Não sei se vai ter picanha lá. Mas eu creio realmente que o pão, por exemplo, né? Pão, peixe e o aquilo vinho. que vai representar o seu corpo, né? É verdade. O vinho que vai representar o sangue dele derramado por nós, né? E o peixe, que realmente é algo que, se não me falha a memória, foi isso que ele comeu lá em Atos, que quando o derramamento do Espírito Santo, né? E foi no final do Evangelho de João. E do João também, né? que ele preparou ali um grelhadinho. Grelhado, né? Então são algumas coisas que realmente a gente pode estar imaginando. E agora é nossa imaginação. É nossa imaginação, é verdade. Mas nossa imaginação. que realmente a gente pode estar pensando nisso, porque foi isto que realmente ele colocou aqui na Terra. Uhum. O pão significando o corpo dele, né? E o vinho, ou seja, o suco da vide, significando o sangue que ele derramou por nós. Eu achei muito interessante a ilustração do escritor Max Lucado.
Ele imagina assim esse banquete, assim, e de repente você pode pedir o sal para o apóstolo Paulo. Né? Paulo, dá para passar o sal? Já imaginou? Que nós o sal da terra, né? Então, realmente são algumas coisas que a gente pode já ir somando, né? Sim. E pensando que estará colocado na mesa, naquele grande banquete. Muito bem. Que vai além da nossa expectativa. Né? Além da nossa imaginação. Né? O que o irmão acha, pastor Silvio, a respeito dessa grande bem-aventurança? Porque aqui deu para ver, né, que vai ser uma festa, né? Vai ser uma festança. Sim, sim. Inclusive, pastor, como se diz que bem-aventurado é mais que feliz, né? Então, eu creio que a dimensão mesmo, porque com Cristo nós somos felizes. Tem até um cântico, né? Com Cristo nós somos felizes. Sou feliz com Jesus. Mas para ter essa dimensão mesmo, só vivenciando mesmo, nós imaginamos. É como fé, ter fé. Né? Nós temos essa fé que nós vamos passar, vivência. Só não existe palavras, eu creio. Eu imagino também, eu lembro que eu não imaginava a minha mãe entrando na igreja um dia, né? Porque ela não era convertida e ela não gostava, né, de crente, de evangélico. E no dia que eu vi minha mãe entrando na igreja, eu senti uma emoção tão forte que eu pensei, será que eu vou aguentar, né, lá no céu, né? Entendeu? Então é algo que é indescritível, né, de nós podermos dizer sobre essa bem-aventurança, essa felicidade, essa alegria. Sim. Porque não vai ter como nós passarmos mal, ter um infarto, um problema de coração lá, porque tudo isso vai ser eliminado. Vai ser eliminado. Toda lágrima, né? Não vai ter mais, não vai haver mais lágrima, não vai ter mais choro. Então, morte, doença, então, sofrimento. Quem nada. tem uma perna só vai entrar com as duas. Com as duas, eu mesmo. Não vai ter mais esse problema de falta, né, daquilo que nós sentimos aqui nesse mundo. Né? Não vamos ter falta de nada. Aí nós vamos poder dizer o Salmos 23, literalmente: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vamos usar óculos, né, pastor? Que bênção. Eu vou até sentir falta. Olha, estamos caminhando já para o final do nosso programa. Eu acho que só vai dar para mencionar a quinta bem-aventurança. Dá para falar sobre ela? Quinta bem-aventurança. Bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Uau, isso vai dar pano para nós. Apocalipse 20, versículo 6. Né? Tá bem claro lá nesse texto, que diz assim: bem-aventurado o santo, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Uau, olha quantas informações. É um negócio que aí você fala, bom, aí está bênção sobre bênção. Né? E muitas informações. Primeira ressurreição, segunda morte e 1000 anos. Exatamente. É interessante que alguns estudiosos dizem que a primeira ressurreição nossa, nós já passamos por uma ressurreição. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo e nascemos de novo. Né? Em tese, essa é uma ressurreição espiritual. Né? Que nós já, aqueles que já são salvos, já passaram por essa ressurreição. Certo. E isso foi demonstrado no batismo que nós já passamos. Né? Morremos com Cristo e ressurgimos com Ele. Né? Mas a ressurreição diz respeito a receber um novo corpo. Exatamente. Então, eu entendo, corpo mesmo, corpo. Né? Eu entendo como... e alguns se colocam nessa posição e esquecem dessa ressurreição, que eu entendo que é a ressurreição, a primeira ressurreição, né? Que será dos mortos. Né? Aqueles que morreram em Cristo serão os primeiros a estarem encontrando com Jesus Cristo lá nos ares. Né? Então essa eu entendo ser a primeira ressurreição. Nós vamos ter bastante coisa para conversar. Eu posso até falar num tema assim, caso físico, né? Não, embora seja um corpo, mas é um corpo.
né? Sim. Isso é corpo, nós entendemos como algo físico. Físico. Jesus Cristo ressurgiu e ele foi tocado, né? Sim. Ele foi tocado. Então, E ele tem um corpo glorificado. ele tem um corpo glorificado. Tem um corpo É esse glorificado. corpo que nós seremos transformados também. Sim, a semelhança do corpo dele. Tanto aqueles que morreram, Sim. quanto aqueles que na ocasião vão estar vivos, mas vão Serão arrebatados. ser arrebatados, mas no corpo também glorificado, transformado. Não fique preocupado, você que está nos ouvindo aí, que a gente vai tentar esclarecer isso, que tem bastante informação. Bastante coisa. Arrebatamento, 1000 anos, segunda morte, primeira ressurreição, né? Se tem a primeira, então tem a segunda. Se tem a segunda morte, tem a primeira morte. Então nós vamos precisar esclarecer alguns pontos. Só temos 2 minutos aqui, nós só podemos deixar aqui uma ideia para vocês. A gente pode comentar até no próximo programa, se for. Vamos entrar com a, né? Porque a quinta bem-aventurança. Essa é a quinta bem-aventurança. Bem-aventurança. É interessante, inclusive, porque na nossa conversão já existe também uma ressurreição, vamos dizer assim. Né? Então a gente teve que canalizar um pouquinho isto. Esclarecer um pouco isso. Porque Pastor, realmente tem muita coisa aqui. Rapidamente, uma palavra para o nosso ouvinte. Eu espero que você esteja animado em ouvir o Apocalipse. Chegamos num ponto em que aquele medo que eventualmente você poderia ter, agora seja transformado, não no medo, mas numa alegria de conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Amém. Pastor Silvio, palavra de saudação final para o Olha, nosso vocês ouvinte. que nos acompanham, é tão gostoso, pastor, nós acompanhamos aqui pelas redes sociais, a interação que há entre o nosso estudo e aquelas pessoas realmente que estão acompanhando, até porque elas dão, olha, muito boa resposta, a gente acompanha. Então você que nos acompanha, não deixe de perder o próximo programa, que vai ter essa continuidade sobre as bem-aventuranças. Bem-aventuranças. São 7. Isso. São 7, já consideramos 4, demos uma... Como é que eles falam? Spoiler agora? Spoiler da quinta bem-aventuranças. Temos ainda, né, a 6ª e a 7ª. Não perca. Esteja conosco aí. Que Deus te abençoe e que este bate-papo possa realmente estar edificando a sua vida e o seu coração. Até o próximo programa. Você acabou de assistir Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e Inventos, Viagens e Turismo. EIP, Casa da Construção.